Essa é a parte 2 do vídeo. Vocês pensam que acabaram os textos? Não. Emenda aquele texto lá de Gálatas, o evangelho que eu aprendi, até esqueci de concluir, né? O evangelho que eu aprendi, eu não aprendi por homens, mas por revelação de Jesus Cristo. O que Paulo quer dizer então? Que ele não precisou estar na assembleia com Pedro, com Tiago. Olha, ele escreveu 14 anos depois, Gálatas. Ele teve um período enorme de estudo, período no qual nenhum de nós tivemos em 40 anos de vida cristã. Em 14 anos ele estudou as Escrituras, depois disso que ele foi para Jerusalém. Então ele não ficou na assembleia com Pedro, Tiago e João aprendendo a palavra. Ele aprendeu das Escrituras e o Senhor Jesus, claro, ensinava pelo Espírito que estava nele, que estava na igreja, que estava em todo mundo. Só que ele foi separado para isso, para ser mestre. É isso que ele quer dizer para os Gálatas. Não que ele não precisou estudar e que o Jesus apareceu para ele e ele foi escrevendo as cartas nas aulas diárias, semanais, mensais que Jesus dava para Paulo. Então soma o texto de Gálatas com lá o texto de Atos 26, de 1 Coríntios 11, que Paulo está ensinando a Santa Ceia para a igreja, não porque ele aprendeu de algum apóstolo, etc., mas porque Jesus revelou para ele, e soma com esse daqui, do arrebatamento, hein? 1 Tessalonicenses 4, verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Aí ele fez um destaque enorme aqui, falou que toda a revelação está aqui, ó, nessas palavrinhas pequenas que ninguém dá atenção. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Ele disse, não está escrito, ainda vos declaramos pelas escrituras dos profetas. Nossa, eu não sei como ele ficou com vergonha de falar isso, irmãos. Vergonha. Eu tenho vergonha de pregar isso. Ou seja, é a palavra do Senhor. Ele falou para mim. E está escrito, vos declaramos. Ele nem falou isso, né? Mas Paulo deveria falar, ainda eu declaro pela minha palavra que o Senhor Jesus me falou isso. Eu declaro, porque foi eu que fui escolhido e ele falou para mim. Mas aí a argumentação pré pode ser, não, Paulo ensinou seus cooperadores, eles creram e eles pregavam assim como Paulo pregava. Por isso que está escrito no plural, vos declaramos. Por palavra do Senhor, palavra diretamente para nós, para Paulo e nós cremos, isto não está nos profetas. Irmãos, é um ridículo isso daí. É um absurdo. É a pior linha, a pior explicação pré-tribulacionista que eu vi até hoje. Justificou todos os outros pastores pré. Estão justificados. E olha que eu já vi pastor falando que o chifre pequeno, o homem do pecado, que Paulo escreve lá em 2 Tessalonicenses, era Mohammed, era Maomé. Paulo escrevia algo que se cumpriria em Maomé. Ele é o que trouxe a apostasia, sabe, a palavra apostasia na linha desse pastor não é a heresia desse pastor aqui que eu estou falando, né? Desse daqui que perverte a palavra apostasia também. Não bastou fazer isso, teve que mudar o sentido da palavra apostasia. Não que não exista, não seja correto que a palavra apostasia signifique também a separação física. Mas ele também não negou que pode significar o que ela é no texto. O que ela é em outro texto, né? Ali não pode ser. Apostasia da fé, renunciando à fé. Então ele mudou o sentido, não bastou. Ou seja, excedeu, as heresias excederam qualquer outro tipo de pastor. Até esse que falou que Paulo escrevia, 2 Tessalonicenses capítulo 2, falava a respeito de Maomé. Então, tudo que Paulo haveria de ensinar aqui, o arcanjo, sabe, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos ressuscitarão, não tem nos profetas. Ele pode falar, não, tem sim, vislumbres nos profetas. Tem peças, coisas, mas não tem como você confirmar nada disso. Eu posso ir no profeta, somar os textos do arcanjo Miguel com a trombeta. O Senhor descerá do céu, tem várias vezes nos profetas, os mortos ressuscitando, tem várias vezes, inclusive em Isaías 27, Deus diz que vai fazer passar uma grande trombeta e recolher os mortos. Grande trombeta. A palavra trombeta faz
referência à mesma palavra trombeta que está nas festas das trombetas. Não, é a mensagem do Cristo ressurreto. Eu não sei como teve coragem de falar isso. Eu encontro tudo isso nos profetas. E se eu não encontrasse, ia ficar bem estranho de eu crer. Bem estranho de eu crer. Uma pessoa dessa nunca vai ser usado para o ministério de chamar judeus, de convencer os judeus que Cristo é Jesus. Jamais. Porque ele faz ao contrário. Ao invés de ele conectar as palavras do apóstolo Paulo com os profetas, ele desconecta. Tira a igreja, o povo judeu fica. Nunca vai ser usado. Então, aqui ele começa a criar as conexões. Aí na mensagem dele seguiu a linha de que ele quis falar, né, embora tenha todo esse processo, né, no vídeo dele ali, ele quis mostrar que também essa trombeta aqui não é a mesma trombeta de 1 Coríntios 15. E que não tem nada a ver com a última trombeta de Apocalipse. E ele usou os argumentos, até que são usados nos meus vídeos, mas eu não posso dizer que ele estava falando dos meus vídeos. Tem outros vídeos também. Para mostrar que é incoerente. E aí o que ele considerou coerente é incrível. Essa última, aqui não vai aparecer o termo última trombeta, né? Mas fazendo a ligação, que é obrigatória fazer a ligação aqui com 1 Coríntios 15, lá em 1 Coríntios 15 vai aparecer o termo da última trombeta. E a última trombeta lá aparece lá em Apocalipse como a sétima. Ele disse que não tem nada a ver. Mostrou os argumentos. Aí ele deu os dele. A última trombeta dele, que ele considerou um argumento bom, que tem a ver, né? Isso daqui tem a ver. É que em Coríntios tinha jogos, né? E Paulo escreve que Paulo usa ali a questão de correr, da coroa incorruptível, né? Quem corria para alcançar o prêmio, para ganhar uma coroa corruptível, os atletas. Ele usou vários exemplos, né? Pegou emprestado vários exemplos de Jogos Olímpicos, etc. e tal, e contou uma história lá que tinha trombetas em Jogos Olímpicos e quando acabava tudo se tocava a última trombeta. Provavelmente Paulo estaria se referindo a essa. E isso ele considerou um bom argumento. Talvez a igreja deve ter falado amém, não sei. Mas aí, irmãos, o que eu posso fazer? Eu já expliquei para vocês a linha, vocês entenderam, né? Expliquei que isso não tem o menor sentido. Expliquei para vocês que Jesus fecha o livro de Apocalipse com uma lei que contradiz essa. Ainda que ele possa argumentar, mas Jesus não está preso a uma só, um jeito de ensinar. Ele pode fazer o que ele quer. Sim, ele pode fazer o que ele quer. Mas se ele fecha a palavra dele com o livro do Apocalipse, que são peças do Antigo Testamento, e essa é uma lei para a igreja, é o livro mais importante para a igreja, o Apocalipse. Não é o livro mais importante da Bíblia, mas é o livro mais importante para a igreja. Como Jesus previa que a igreja estaria... Olha só! Como Jesus previa que a igreja se distanciaria da lei e dos profetas e seria algo bem do Novo Testamento, veio o livro do Apocalipse no Novo Testamento com a cara do Antigo. Você pode ver, tenta desbloquear o livro do Apocalipse só com o Novo Testamento. Não tem como. Você vai desbloquear o livro do Apocalipse com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é quase um irmão gêmeos do Apocalipse que está no Novo Testamento. Antes do Apocalipse, se você compara assim o Novo Testamento com o Apocalipse, embora ele esteja no Novo Testamento, ele faz mais parte do Antigo. Mas se você compara ali o Novo Testamento com o Apocalipse, parece primos. Mas se você compara o Apocalipse com a lei, os Salmos e os Profetas, parece irmãos gêmeos. Então, por isso que Jesus já deu, para sinalizar todos para o Antigo Testamento. Porque aí você entende as palavras dos apóstolos sem torcer nada. Então, o que eu fiz? Expliquei isso para vocês. Expliquei que ele chegou aqui e falou, ora, vos declaramos isto por palavra do Senhor, não pelo Isaías, ele citou isso, hein? Não pelo Isaías, nem por outro profeta, nem pelas escrituras, nem por nada. É a palavra do Senhor falada para mim. E aí, somou com aqueles textos lá de Gálatas, né? Que Jesus falou que apareceria para o apóstolo Paulo ainda. Então falaria essas coisas, tudo invenção da cabeça.
E aí explicou aqui que essas coisas faladas aqui são revelações do Senhor, Jesus. No entanto, como eu falei para vocês, todas as peças que aparecem nesse texto são peças que estão lá nos profetas. Para que tanta referência se não precisamos dos profetas? Então eu poderia dar seguimento aqui e mostrar o porquê que ele desconsiderou a última trombeta de 1 Coríntios 15 com essa trombeta de Deus aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, embora os textos estejam falando do mesmo tempo do arrebatamento. Por que ele desconsiderou? Apresentou argumentos. Em outro vídeo eu vou mostrar os argumentos apresentados e vocês vão analisar para ver se é justo, para ver se é verdadeiro. Até aquele de Apocalipse, porque foi o que ele mais usou. Mas o interessante é isso daqui, né? Isso vai aparecer em outros vídeos, mas eu quero fechar em 15 minutos. Presta atenção. Levando em consideração tudo isso que eu expliquei para vocês que ele falou, ele teve coragem de chegar em 1 Coríntios 15 e falar que não faria sentido Paulo falar o termo última trombeta, fazendo referência a algo que nem existia ainda, o Apocalipse. Porque Paulo tinha que usar termos em que a igreja entenderia. Por exemplo, no caso, última trombeta, se referindo a alguma última trombeta de algum jogo olímpico, de algum tipo de jogo, para eles entenderem que seria o fim, acabou. Então não faria sentido Paulo fazer referência a um livro que não existia. Viria a existir muitos anos depois. Seria um absurdo, a igreja aí não iria entender. Mas tudo bem, isso pode ser um argumento vindo de um pré-tribulacionista que rapidinho desfaria isso, rapidinho. Mas vindo de uma pessoa que no mesmo vídeo falou que Jesus deu a mensagem, Jesus ressurreto, deu a mensagem para o apóstolo Paulo, que não foi Isaías, não tem como confirmar nada lá, apenas um vislumbre, mas a revelação está aqui com Paulo. E aí Paulo ensina para a igreja. Nesse mesmo vídeo, por que é válido isso? Como que os coríntios vão confirmar arrebatamento antes da grande tribulação, se não tem no Antigo Testamento? Que linguagem que Paulo vai usar para a igreja? Foi Cristo que me ensinou, vocês têm que crer. E aí, como é que fica os crentes de Bereia? Como é que vai confirmar as coisas? Vamos crer porque ele está falando que Jesus falou? Agora, se ele estiver explicando algo que estava misterioso nos profetas, faz sentido. Então, por que faz sentido na cabeça desse pregador isso? E não faz sentido Paulo fazer uma alusão a algo que não existia. Eu poderia usar o mesmo argumento. Jesus falou para Paulo que iria revelar o Apocalipse. Só que não está escrito. Jesus revelou. E Jesus falou, Paulo, insere a palavra aí, última trombeta, que eu vou fazer ela ganhar sentido no futuro. Eu te ensino o evangelho, você não precisa ir nos profetas. É claro que eu poderia usar isso e seria válido, segundo a linha que ele segue. Então é válido o que ele acha que é válido e favorável para a linha pré, e não é válido isso. É claro que a minha explicação para a última trombeta não é essa. Mas, usando os próprios argumentos dele, seria válido. Um pré poderia falar, não, peraí, o Senhor, é válido sim o que ele está falando. Jesus poderia ter ensinado isso para Paulo, e fala, Paulo, insere aí a palavra, no futuro vai fazer sentido. Eu te revelo as coisas. Você não precisa ir lá nos profetas, não tem. E pior que tem nos profetas. Paulo está fazendo referência aos profetas. Se ele não tem capacidade de ver isso e de encontrar isso, porque vai contradizer a linha que ele segue, ele não pode tirar a sua capacidade disso. Tá certo, irmãos? Então, isso vai aparecer em outros vídeos. Eu vou ter que fazer um texto assim, né? Um vídeo usando esses textos. Por enquanto, hoje, finalizo aqui. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Na descrição tem aí a playlist e tudo como para você se localizar no canal. Eu peço que vocês compartilhem o vídeo também. Tá bom? Like, compartilha, ajuda o canal. Deus abençoe. Fiquem todos na paz de Cristo.